Fala pessoal que acompanha o canal Falando de FA, eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui. No vídeo de hoje vamos seguir falando do Super Bowl 53 entre Rams e Patriots. Hoje é sobre o sistema defensivo e também um pouquinho sobre os times especiais, parte bem importante desse jogo, então fica ligado no vídeo de hoje que vai estar bem legal. Então pessoal, antes de começar a falar desse vídeo, quero que vocês acompanhem também os vídeos que já passaram aqui pelo canal Falando de FA sobre o Super Bowl 53. Já falamos sobre o quarterback, sobre o ataque, retrospectiva e ainda tem muito mais por sair aqui no canal Falando de FA. Então vamos falar das defesas. Vou fazer um comparativo entre Patriots e Rams, falando dos pontos fortes de cada setor da defesa e também dos times especiais. Começando pelo setor da linha defensiva. É um setor até bastante equilibrado, só que a equipe do Los Angeles Rams tem uma diferença chamada Aaron Donald. Ele é um cara monstruoso que chama atenção, sempre pega pelo menos 2 bloqueadores da linha ofensiva. Então é um cara que com certeza vai dar muito trabalho para o Tom Brady. Além dele tem o Michael Brockers, que é um cara muito forte nas extremidades, e o Sun, que é um cara também muito forte pelo meio. Então a gente vai ver esse duelo da linha defensiva dos Rams, que é uma das melhores da NFL, contra essa linha ofensiva dos Patriots, que está jogando muito bem nos playoffs. A linha defensiva dos Patriots, falta um cara como o Aaron Donald, porque tem nomes bons como Flowers, o Claiborne e outros que também conseguem fazer a sua parte, só que nenhum é fora de série como o Aaron Donald. Então por isso a vantagem é para os Rams na linha defensiva. Agora falando dos linebackers. Os linebackers, na minha opinião, levam um pouco de vantagem os Patriots. Tem o Hightower e o Van Noy, que são dois linebackers muito bons, principalmente por dentro. Então eles conseguem fazer blitz muito boas pelo meio da linha ofensiva. Isso é um terror para o quarterback, porque ele não espera que a pressão chegue dali, então pode surpreender dali. Além de serem bons parando corridas e também defendendo passes. O Van Noy é o líder de tackles desse time dos Patriots e o Hightower adora forçar um turnover, então um olho neles. Do lado dos Rams tem o Ebukan, que é um bom outside linebacker. Tem também o Corey Littleton, que além de jogar muito bem como linebacker, vem ganhando cada vez mais espaço. Também é um bom nome nos times especiais, mas na minha opinião quem leva melhor nessa dos linebackers é o New England Patriots. E agora indo para a secundária de cada time tem seus talentos, tem seus grandes jogadores, só que eu acho que a secundária dos Patriots é mais completa e consegue jogar melhor junto. O Stephon Gilmore é um dos melhores cornerbacks, principalmente marcando o wide receiver número 1 do time adversário, então provavelmente vai ficar em cima do Robert Woods ou do Brandon Cooks, e ele é capaz de parar eles porque ele é um cornerback alto, físico e que consegue fazer algumas interceptações. Então ele é o principal nome dessa secundária. Tem 2 safeties muito bons que também param muito bem o jogo terrestre do adversário. Então eles vão ficar muito responsáveis em cima do Todd Gurley e do CJ Anderson. Então essa secundária dos Patriots é um pouco mais completa. A dos Rams, na minha opinião, tem mais talento, só que não se achou muito nessa temporada. Marcus Peters é um grande talento de cornerback. Tem o Aqib Talib, que já é um cara experiente. Só que os dois parecem não ter engrenado nesse time dos Rams. Então isso pesa um pouco, não ao favor dos Rams, então é complicado se os dois não conseguirem parar esse ataque do New England Patriots. Tem o Julian Edelman, tem o Chris Hogan, então eles vão precisar aparecer nesse momento, principalmente o Marcus Peters, que é uma máquina de interceptações. Lá no Kansas City Chiefs ele fazia muitas dessas jogadas, só que dentro de campo às vezes ele também perde a cabeça e acaba comprometendo o seu jogo. Falando agora um pouco dos times especiais, são duas equipes que prezam muito pela qualidade dos times especiais. Tem grandes jogadores, são bem treinados e acabam se destacando. Por exemplo, os Rams têm o melhor kicker da atualidade, que é o Greg Zuerlein. Ele acerta chutes impressionantes de qualquer distância, então ele é um cara de segurança, que se os Rams dependerem dele, não estiverem conseguindo touchdowns, mas estiverem segurando o New England Patriots no ataque,
Os times especiais podem aparecer bem com o Grabs Line. Além disso, tem um time de punch muito bom, que sabe retornar punch também, sabe defender punts. E isso é muito importante quando você enfrenta o Julian Edelman retornando punts, que ele é um cara que sempre consegue ganhar boas jardas e posiciona muito bem o ataque para conseguir as suas pontuações. E tanto os Rams com o Sean McVay quanto o New England Patriots com o Bill Belichick, eles gostam muito de ter qualidade nos times especiais, porque times especiais ganham jogos, isso é sempre importante frisar. Então, tendo times especiais bem treinados, o ataque e a defesa funcionando, acaba sendo mais fácil de vencer. Então, o time que tiver a união de ataque, defesa e times especiais, pelo menos de uma forma decente ou um pouco melhor que a outra, acaba saindo na vantagem. E isso é muito importante para vencer o Super Bowl. Agora, voltando a falar de defesa, e quem vai trazer uma análise bem legal sobre o sistema defensivo dos Patriots e dos Rams é o Davis Chiodini, que é um dos grandes analistas e redatores de futebol americano do Brasil e sobre NFL. Ele é redator lá no Pro Football, por exemplo, e ele também já foi head coach aqui, vencedor muito aqui no Brasil do futebol americano praticado no país. Então vamos ouvir o que o Davis tem a falar sobre o sistema defensivo dos Rams e sobre o sistema defensivo dos Patriots. Fala galera, estamos aqui hoje para falar sobre a defesa do Los Angeles Rams, um dos times aí que está no Super Bowl. Fazer uma análise rápida aí sobre essa defesa comandada pelo coordenador Wade Phillips, já um veterano na liga, campeão do Super Bowl 50 pelo Denver Broncos, comandou a defesa do Houston Texans também. Com certeza o ponto forte dessa defesa é a linha defensiva, que tem aí o Michael Brockers, tem o Nado Komsu e principalmente o Aaron Donald, o melhor jogador defensivo da NFL, um jogador que revoluciona a posição de interior de lineman, né, que coloca essa posição com mais destaque, sendo um cara que gera muita pressão pelo meio da linha. Então o destaque é o Aaron Donald. É uma defesa que teve alguns problemas contra o jogo corrido durante a temporada regular, mas que melhorou bastante na pós-temporada, cedendo poucas jardas tanto para os Cowboys quanto para os Saints. Tá? Então fez melhor o trabalho nessa pós-temporada contra o jogo corrido. É uma defesa que tem problemas na lateral, nas pressões na lateral. Dante Fowler é um jogador mediano ali fazendo pressão, apesar de ter aparecido bem no último jogo. O grupo de linebackers é bom, mas não é estelar. Tem o Corey Littleton, que é um bom jogador, tem o Merrick Barron, mas são jogadores medianos. A secundária tem bons nomes, mas em alguns momentos cedeu grandes jogadas, principalmente durante a temporada regular, com o Marcus Peters sendo queimado muitas vezes. Ele que veio do Kansas City Chiefs e era a esperança de ser um cara, um shutdown corner. E aí agora o time tem a volta nos playoffs do Aqib Talib, que é um jogador de secundário já um veterano, um jogador muito agressivo, um jogador alto, um jogador capaz de ser esse shutdown corner, de ser esse cara que marca mano a mano. Claro, o Talib não é mais o mesmo jogador do Super Bowl 50, é um jogador que já avançou um pouco de idade, mas ainda assim é um jogador muito importante, um jogador acostumado a grandes jogos, um jogador acostumado com a responsabilidade de parar o principal recebedor do outro time. Nesse caso, eu acho que nesse jogo talvez ele esteja a maior parte dos momentos com o Chris Hogan, que vai ser um matchup interessante por causa da altura. Quando o Hogan não estiver em campo, talvez ele alinhe ali com o Julian Edelman e algumas vezes talvez até com o Rob Gronkowski em situações de red zone, que é importante pro Los Angeles Rams. O matchup principal nesse jogo para mim é como essa linha defensiva vai conseguir, esse corpo de linebackers, parar o jogo corrido do New England Patriots, que vem tão bem nos últimos dois jogos, abusando dessas formações com fullback, tight end ou dois tight ends, e essas corridas em ISO pelo meio. Essa vai ser a forma importante aí para os Rams, é um matchup importante. Outra coisa é criar pressão no Tom Brady, principalmente pelo meio. A gente sabe que ele é um quarterback que não gosta de se mover e que os seus resultados piores foram quando ele teve que se mover bastante dentro do pocket e ficar desconfortável. Então, para mim, são os dois matchups. É uma defesa forte, sim, que tem alguns pontos que não são de elite, como o corpo de linebackers, que poderia ser melhor, e os edge rushers, que poderiam ser melhor, mas tem talvez a melhor linha defensiva da NFL, e tem jogadores na secundária capazes de capitalizar. Sobre a defesa do New England Patriots, a defesa que é comandada aí pelo Bill Belichick, né? Ele é oficialmente o coordenador defensivo do time, mas quem chama as jogadas, o play caller, o cara que
exerce a função de coordenador defensivo, especialmente na sideline, é o Brian Flores, treinador de linebackers, que inclusive depois da temporada vai ser o novo head coach do rival Miami Dolphins. Então o Brian Flores é o cara dessa defesa. Uma defesa que teve alguns problemas durante a temporada regular, uma defesa que não foi tão consistente durante a temporada regular, em alguns momentos cedia algumas big plays, alguma coisa do tipo, mas que vem jogando bem nos playoffs. Limitou aí o Los Angeles Chargers a 7 pontos, tomou 31 do Kansas City Chiefs, mas a gente sabe o quão explosivo era o ataque dos Chiefs com Mahomes e Cia. É uma defesa que era criticada durante a temporada regular por falta de pressão no quarterback. Isso vem melhorando nesses 2 jogos de playoffs. Foram 6 sacks, com destaque para o Trey Flowers e para o Kyle Van Noy. O Kyle Van Noy é um linebacker muito usado em blitz, em alguns momentos na pressão. O Flowers é um jogador que cresceu de produção. O time tem conseguido também parar bem o jogo corrido e controlar o relógio, com isso fazendo que essa defesa fique menos tempo dentro de campo. Tá? Então, com a defesa descansada, os Patriots têm tido vantagem. Foram bem nas 2 partidas para mim, principalmente contra os Chargers, mas contra os Chiefs a gente sabe limitar eles a 31 pontos, fora de casa não é nada ruim. Tá? Não é nada que você possa considerar uma performance ruim. É uma defesa que tem ido muito bem em terceiras descidas, tá? Tem deixado os adversários converterem pouco mais de 30% de terceiras descidas, e isso é fundamental. Tem como os destaques individuais, além do Van Noy e do Flowers já citados, tem o Stephon Gilmore, que foi um dos melhores cornerbacks da temporada, um jogador alto, físico, também capaz de, como a Aqib Talib em Los Angeles, de conter o principal recebedor do adversário. A verdade é que os Rams têm muitas armas no jogo aéreo, com Brandon Cooks, com Robert Woods, com Reynolds, tá? E aí vai ser interessante notar como vai ser essa rotação, né? Essa rotação na marcação. Eu imagino que o Stephon Gilmore esteja em alguns momentos com o Brandon Cooks, em outros momentos com o Robert Woods, tá? E aí você tem o J.C. Jackson e o Jason McCarthy como os outros jogadores para fazerem essas funções, né? Algumas vezes podem até alinhar marcando um tight end ou algo do tipo. Eles têm uma dupla de safes com o Patrick Chung, acostumado a jogar bastante no boxe, e o Devin McCarthy sendo free safety. O que a defesa de New England usa muito é o cloud, essa rotação, com muitas vezes o Chung para se ajustar aos motions, indo para o fundo do campo e o McCarthy descendo. Isso vai ser fundamental porque o sistema dos Rams abusa dos motions para snap. Isso confunde muito a defesa, então esse ajuste tem que estar muito bem treinado. Saber que se o jogador X faz o motion de um lado para o outro, qual é a rotação defensiva. Outro ponto é quem vai parar o Todd Gurley no jogo aéreo, já que ele, além de ser um ótimo running back, ele é um bom recebedor. Então acho que Donta Hightower pode ser uma arma nessa situação, pode aparecer fazendo uma cobertura mano a mano em algumas situações. Parar o jogo corrido também é importante, o Gurley é ótimo, a linha de ataque é ótima, então vai ser um matchup importante. Por quê? Porque os Rams precisam do play action. Os Rams não adianta querer botar o Jared Goff no shotgun desde o início, porque não, os Rams vão precisar correr bem com a bola. Então vai ser uma batalha interessante notar como eles param o jogo corrido, evitam esse play action e evitam cair em confusão mental por causa desses motions para snap. Mas é uma defesa que tem jogado muito bem nos playoffs e sendo capitaneada pelo Bill Belichick, a gente sabe que pode esperar boas coisas. Então pessoal, no vídeo de hoje era isso, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais vídeos sobre o Super Bowl 53, lembrando sempre, domingo dia 3 de fevereiro, em Atlanta tem o Super Bowl 53 entre New England Patriots e Los Angeles Rams. Então fique ligado, acompanhe aqui o canal Falando de FA, se inscrevendo aqui embaixo, gostando desse vídeo, compartilhando ele para mais pessoas ficarem sabendo sobre o futebol americano e sobre o Super Bowl 53. Até amanhã e valeu!